sou músico, instrumentista, compositor, arranjador, trabalho há muitos anos no mercado musical e resolvi, seguindo essa tendência aí que começou na pandemia, nessa questão do isolamento das pessoas em casa, assim como várias pessoas pelo mundo afora, resolvi dar uma pequena contribuição e divulgar e dividir o pouco que eu aprendi nesse tempo aí de carreira a respeito de harmonia funcional, né? Ou seja, a harmonia aplicada à música popular, o entendimento dos acordes, das sequências dos acordes, né? Da relação entre as notas. E isso é uma coisa que, nesses muitos anos, até como professor, eu, eu tento sempre ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor essa situação, né? Então, eu sou baixista, mas tenho formação como violonista original, toquei durante muitos anos e ainda toco de maneira ainda que de maneira não tão efetiva, mas toquei com muitos conjuntos, com muitos artistas. No meu canal aqui do YouTube tem alguma coisa gravada desses meus trabalhos todos. Em breve terão outras coisas também. Estou tentando estruturar isso. Já tive um estúdio que produziu bastante coisa. Por motivos pessoais eu tive que me desfazer dele durante um certo tempo. E agora eu voltei a ter um estúdio em casa, mas de uma forma um pouco mais reduzida para coisas especiais, né? E sou formado em baixo elétrico, né? Na faculdade Estácio de Sá. É um curso que a faculdade Estácio de Sá, durante um certo tempo, ofereceu para músicos de caráter popular, né? Com instrumentos modernos, como guitarra, bateria, baixo elétrico, né? Entre outros, que são instrumentos que não são ensinados nas faculdades tradicionais de música, que têm a sua origem na música clássica. Então, fui professor durante muitos anos e eu quero então conversar com vocês e tirar dúvidas, esclarecer essa questão da harmonia. Porque, na verdade, é isso a grande questão de quem toca música popular, né? Se acompanhar, acompanhar os outros, tocar junto, não é isso? E saber manipular as músicas que vão ser tocadas, né? Entender por que algumas coisas funcionam, outras não, não é? Como mudar o tom, ter uma noção de como aquela sequência de acordes funciona, para não ficar perdido, poder tocar sem ter a letra cifrada ou um arranjo, poder até também começar a tirar músicas de ouvido, né? Então, esse é o objetivo desses vídeos que eu vou começar a publicar no meu canal. Então, vamos começar pela questão da harmonia funcional. Pode ser que alguns de vocês não estejam familiarizado com esse termo, tá? Então, isso não é um palavrão. A harmonia funcional é o seguinte: você estudar, né, as sequências de acordes que você criou, que você quer criar ou que existem numa música, mas pelo aspecto da função que cada acorde daqueles está tendo nessa sequência, né?
Para quem está já acostumado com esse termo, pode haver uma confusão de harmonia funcional como uma harmonia que funcione. Não, não é isso. Eu escutei isso, inclusive, de uma das professoras que eu tive na faculdade, de origem clássica, que não tinha a menor ideia do que fosse harmonia funcional. Porque a harmonia clássica, que inclusive a gente aprende nas escolas e nas faculdades de música, é uma harmonia relacionada ao coro, ao coral. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, tá? E eu vou sempre tentar separar esses conceitos, essas questões, para que aqueles que já são iniciados no assunto, possam esclarecer determinadas dúvidas que ficam. Porque não é fácil encontrar quem simplifique, né, ou esclareça essas questões. Normalmente é muito fácil encontrar quem complique e provavelmente porque não entendeu do que se trata o assunto, tá bom? Então, isso aí, harmonia funcional é a harmonia aplicada à música popular que tenta esclarecer, e consegue, claro, a função que cada acorde está representando naquela sequência. Lembrando sempre que aquela sequência de acordes está sempre relacionada com uma melodia, ou, na maioria das vezes, né, com a melodia, ou seja, com aquilo que é cantado na música pelo cantor ou tocado por um instrumento solo, ou mesmo por um instrumento que esteja fazendo um solo naquele momento, como um piano, um violão, uma guitarra. Não é? Então, esse é o objetivo. Né? Então, vamos lá. O que seria a harmonia na música? Ou numa sequência contínua, dando a sensação de que elas pertençam a um mesmo contexto. Né? Quem toca violão sabe fazer um dedilhado. Né? O dedilhado é isso. Você não toca as notas ao mesmo tempo, mas elas dão a sensação que estão juntos num grupo. Né? Então, essa harmonia pode partir de duas notas, né, que são os intervalos harmônicos, passando para os acordes, que são grupos de 3 ou mais notas, né, que esses sim servem para revestir aquilo que está sendo cantado. A gente vai sempre pensar na questão do cantor. Voz e violão, piano e voz, né? Cavaquinho e voz, instrumentos que façam acordes acompanhando vozes. Né? A questão é a seguinte, essa sequência de acordes, quando você toca 2 acordes, vamos supor uma música que tenha 2 acordes e que aquilo funcione e fique bonito. Esses acordes funcionam por acaso? Eles são escolhidos ao simples acaso? Mesmo que você não tenha conhecimento musical, né? Você pegou 2 acordes e eles deram super certo. Né? Isso é acaso? Ao mesmo tempo, você pode escolher 2 acordes que não combinem muito bem. Não deu tão certo. Também é acaso? Provavelmente não. É porque os acordes que dão certo, eles vieram de uma certa família, de um certo grupo, e os que não deram certo, vieram de grupos diferentes. Ou seja, notas diferentes, sentidos diferentes. E é isso que a gente vai ver. Mas não agora, né? Porque, como eu falei, eu quero fazer esses vídeos não apenas para quem já tem um entendimento, um conhecimento, ainda que apenas prático, né? Do instrumento, da música, mas para aqueles que estão começando e que não estão entendendo nada, porque isso é a coisa mais comum. Pessoas que querem começar na música, mas que não estão entendendo. Elas pegam uma coisa na internet, antigamente no meu tempo eram as revistinhas, quem for mais velho vai se lembrar. Hoje é a internet.
Então, você pega alguma coisa que tem uns acordes, aprende como eles são feitos, especialmente no violão, né, que é um instrumento que permite mais as pessoas começarem por conta própria. A pessoa vai fazendo e aqui ficam várias lacunas, né? Lacunas de ritmo, de afinação, de sincronia com aquilo que está sendo cantado, com o que está sendo tocado. Mas esses são questões que a gente até vai ver, mas um pouco mais à frente. E então tem tanto as pessoas que estão começando, né, quanto as pessoas que já estão tocando até profissionalmente, mas que não têm esse conhecimento, não conseguiram entender, acham tudo muito complicado, é melhor não saber o que é isso, eu vou continuar fazendo. E essas pessoas que já estão tocando até profissionalmente, mas que tenham interesse em saber algo mais, em entender o que está sendo feito, talvez tenham que pular esses 2, 3 ou 4, talvez 2 ou 3 vídeos iniciais, onde eu vou dar conceitos para exatamente essas pessoas que estão completamente por fora, tá bom? Mas a gente vai chegar lá e, por enquanto, os vídeos vão ser gravados. Quem sabe, eventualmente, a gente não começa a fazer ao vivo e, dentro daquilo que for possível para mim, tirar algumas dúvidas que possam aparecer, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui um roteirozinho, de vez em quando eu olho para baixo aqui para poder me guiar. Então olha só, para quem está começando agora, primeira coisa que você tem que, a pessoa tem que entender é reconhecer o som, não é? Porque é muito comum que as pessoas queiram começar na música sem, sem ouvir a música, o som, de uma forma mecânica, entendeu? Porque o som, ele tem uma dimensão diferente, ele é invisível, né? Quando a gente está desenhando, escrevendo ou fotografando, qualquer outra forma artística, mesmo atuando, você tem uma referência visual. E na música você não tem, é uma outra dimensão, é uma questão invisível. Então você tem que ouvir o som e saber manipulá-lo dentro dessa dimensão invisível. Entendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte. A primeira noção, isso para quem realmente está começando, tá legal? A primeira noção é saber se quando dois sons são executados de forma consecutiva, um e depois o outro, tentar definir se aqueles sons são iguais ou diferentes, né? Se eles são diferentes, ele mudou, o segundo som, que é diferente do primeiro, mudou para onde? Ele ficou mais agudo ou ficou mais grave? Ih, peraí, eu não entendo até hoje o que é esse negócio de grave e agudo. Então vamos entender, tá bom? Quando a gente toca dois sons, um seguido do outro, ele tem três chances. Ou ele vai ser igual ao primeiro, o segundo som, ou ele vai ser mais agudo ou mais grave. Bom, o que é o som mais agudo? É um som que é mais alto do que o primeiro, entendeu? E o som mais grave é o som que é mais baixo do que o primeiro. Então a gente tem várias analogias. O mais agudo é mais alto, mais fino, não é? E o grave é mais baixo, mais grosso, entendeu? A gente tenta atribuir qualidades visuais e até táteis a uma coisa que a gente não está enxergando, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vamos supor que você faça um som, pam. Aí eu vou fazer outro som, pam, 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 pam. O que aconteceu? Esse som não mudou, ele é igual, ó, pam, 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 pam. Então, esse som, eles foram criados diferentes, um em sequência do outro, mas são a mesma coisa, tá? Agora, eu vou fazer o primeiro som, pam, e o segundo, ó, pam,
pã, pã, pã. Ora, eles são diferentes. Pã, pã. Esse segundo som, ele está mais alto. E, novamente, a gente não consegue enxergar isso. Tem que imaginar, escutar e imaginar, né, auditivamente. Olha aqui, ó. Pã, pã. Ele subiu. Pã, pã. Ou seja, ele ficou mais agudo. Tá? Por outro lado, eu vou fazer um primeiro som e um segundo que vai ser mais grave. Olha aqui, ó. Pã, pom, pã, pom. Ora, o segundo som, ele está mais baixo, ele está mais grosso. Pã, pom. Então, portanto, esse som é o mais grave. Então, três possibilidades. Um som ser igual ao outro, pã, pã. Ser mais alto, pã, pã, portanto mais agudo, ou ser mais baixo, pã, pom, portanto mais grave. Isso é o básico, né, para você poder identificar o som. Para quem já toca, parece simples e claro, mas para quem não tem essa intuição, é uma descoberta. Opa, a partir daí você entende que você não pode fazer música sem ouvir o som. Tá bom? Vamos lá. Vou falar agora dos elementos, né? Porque a música, ela tem os elementos, quer dizer, o som, né? O ritmo e tem também o instrumento. Porque para que exista o som, alguém ou alguma coisa tem que produzir esse som. Quem produz é o instrumento, né? Então, o som a gente viu. O som é uma característica da física, da natureza, né? Quando existe uma vibração, existe um som, certo? O ritmo já é uma questão assim, cultural. É você pegar esse som que você está produzindo e organizá-lo no tempo, entendeu? Por isso é que existe a contagem. Todo mundo que vai tocar o conjunto sempre tem alguém contando. 1, 2, 3, 4. Ou outra contagem qualquer, que seja da música, para que você tenha uma uniformização daquilo que vai ser tocado. Entendeu? Para que todos estejam na mesma estrada. Senão, cada um vai para um lado. Né? Não só a nível do som produzindo, ou seja, da harmonia, daquela sequência que todo mundo vai tocar, e da melodia, e também no sentido do ritmo. Todo mundo começar junto e terminar junto e seguir na mesma velocidade, tá? Que no caso da música chama-se andamento. Não é? Então, e o instrumento é quem produz o som, né? A nosso aparelho vocal produz a voz, o som, né? É um instrumento. Os outros instrumentos também podem ser instrumentos de percussão, de cordas, de sopro, de tecla, de várias maneiras, tá bom? Então vamos lá. Mas vamos ficar mais focados primeiro no som, tá bom? Então vamos lá. O som, como eu falei, ele é produzido por um movimento, né, que provoca uma vibração. Então, parado não tem som. Se eu ficar aqui quieto, não tem som. Mas vai ter um ruído do ar refrigerado que está aqui ligado. Esse ruído, ele é provocado pela movimentação do aparelho de ar refrigerado. Tem um motor, a geladeira. Então, dificilmente você vai ter, a não ser em condições ideais de laboratório, sei lá, o silêncio absoluto, porque à nossa volta tudo está pulsando, tudo está vibrando. Mas nem tudo tem um volume suficiente para que seja reconhecido como um som. Pode ser apenas um murmúrio, não é? Mas no nosso caso é o som musical. Esse som, ele é provocado por algum movimento, né? Não precisa ser necessariamente um instrumento. Eu posso bater aqui no meu console e estou provocando um som, né?
E eu posso transformar esse som num som musical se eu submetê-lo ao ritmo, ou seja, a arrumação dentro do tempo. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, mas ó. Isso dá uma sensação de ritmo, de organização. Se não escutaram, mas vocês mais ou menos entenderam. Eu posso fazer palmas, olha aqui, ó. Então, vai estar talvez desincronizado, mas o que interessa é o som, não é a imagem. Então, eu peguei o som que minhas mãos produzem e organizei num tempo, né? Como se fosse assim, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tá vendo? Eu variei um pouquinho, mas de qualquer maneira eu organizei esse som num tempo que eu escolhi. Poderia ser mais rápido ou mais lento. E escolhi, obviamente, aleatoriamente, só para dar um entendimento para quem está começando agora nessa história, tá? Então, novamente, quem já está lá na frente, não precisa escutar, assistir esse vídeo, deixa para pegar um pouquinho mais para frente, tá bom? Bom, então, esse som ele é produzido por um movimento, né, que movimenta o ar de alguma maneira, existe uma vibração, ela produz um som, e o instrumento não só produz o som, como amplifica o som. Porque não basta produzir o som, você tem que também torná-lo audível. E aí nós temos os instrumentos acústicos, são aqueles que produzem e amplificam o som, né? Então, os instrumentos de ritmo, tambores, pandeiro, bateria, chocalhos, não é? Eles produzem e amplificam o som para que esse som seja audível. É lógico que dentro de um volume, né, limitado. Para grandes espaços, você tem que amplificar esse volume. Para isso existem os microfones, os sistemas de som, as caixas de som, as mesas, essas coisas todas. Tá bom? No caso dos instrumentos de corda, violão, violino, violoncelo, contrabaixo acústico, a mesma coisa. Você toca a corda, ela vibra, produz o som, ele é amplificado na caixa acústica do próprio instrumento e é devolvido, amplificado para que seja audível. Novamente, ele vai ser audível dentro de um certo limite. Para ampliar esse limite, é necessária a amplificação. Ou, no caso das orquestras, a soma de vários instrumentos iguais, tocando às vezes a mesma coisa, às vezes coisas diferentes, mas em grupos, para que exista uma massa sonora que seja audível. Mas, novamente, dentro de um certo limite, não é? Que era talvez o limite das casas de concerto, dos teatros, das óperas, essas coisas assim, tá? Então, instrumentos de corda. Instrumentos de sopro, a mesma coisa, onde você sopra, o ar desloca, entra por uma palheta, vibra e você subdivide em notas. Mesma coisa. Piano, não é isso? É um instrumento de percussão. Você toca, aperta uma tecla, ela aciona um martelo que bate numa corda e aquele som é produzido. Depois vieram os instrumentos elétricos, né? Guitarra elétrica, baixo elétrico, onde você produz o som, mas o corpo é maciço, não tem a caixa acústica ou tem uma caixa acústica muito pequena, apenas para dar uma característica ao som, mas para ser audível precisa ser levado por um sistema elétrico, depois um fio para um amplificador, e aí você ouve, né? O teclado também. E, atualmente, os sons eletrônicos, né? Que são chips, são samples de sons existentes gravados, sons que você produz no computador, no seu celular, nos teclados também, né? Que você aperta uma tecla e ali tem um sistema, um chip, uma coisa qualquer, um circuito que já transmite,
transmite essa informação e você escolhe se vai ter som de piano, de flauta, de bateria, do que for. Não é isso? Então, esses são os instrumentos. Tá? Bom, a partir do momento que a gente produz o som, aqui é que vem a grande sacada desse vídeo. Tá? Que eu estou vendo aqui, já está com 25 minutos. Eu vou procurar fazer vídeos, talvez com meia hora, para não ficar assim cansativo. Então, a grande sacada desse vídeo é o seguinte. Agora que a gente já viu o que é o som, a característica, que ele pode ser, né, mais agudo, ou mais grave, ou igual, e é produzido por algum tipo de instrumento, ainda que seja nossas cordas vocais, o nosso, né, aparelho aqui, não importa. O que interessa é o seguinte, o som, como eu falei, ele é resultado de uma vibração, ele tem uma onda. Portanto, é um fenômeno físico. A forma como a gente vai usar esse fenômeno físico já é uma questão cultural, vai depender de cada povo. Mas, de qualquer maneira, nesse planeta aqui, a produção do som é sempre a mesma coisa, é uma vibração do ar, né? Uma vibração do ar que provoca o som. Então, a primeira qualidade fundamental, e aí a gente vai conseguir começar a entender a forma como a gente usa o som, é que, uma vez que o som é resultado de uma vibração, qualquer som que você produzir, e uma vez que essa vibração ela é fruto de uma onda, algumas coisas acontecem. Primeiro que você pode medir essa onda, quantificar essa onda, né? Isso é uma coisa. Você pode estabelecer um número. Então, você, por exemplo, pega uma corda, estica, bota um vaso para amplificar e toca essa corda. Essa corda vibrou, ela produziu uma onda, e essa onda produziu um som naquela altura. Porque se você modificar a vibração dessa onda, o som vai modificar também. Se você ficar com uma corda daqui até aqui, tocando ela o tempo todo, a princípio o som não vai mudar, né? Mas se você modificar o comprimento dessa corda, a vibração muda. Se você diminuir essa corda, a corda vibra mais rápido. Se você aumentar essa corda, ela vibra mais lento. Ora, do ponto inicial, se você encurtar e ela vibrar mais rápido, o som vai ficar o quê? Mais agudo, porque vai vibrar mais rápido. Então, se aqui você tem pã, quando você faz aqui, você tem pã, subiu. Ao passo que se você pegar a mesma corda e aumentar, né, essa distância, ela vai vibrar mais devagar. Portanto, o som vai ficar mais grave. Então, aqui vai ser pã e aqui vai ser pom. Claro, grosso modo, não é isso? Mas esse é o fato. Então, a primeira coisa, se o som vibra mais rápido, ele fica mais agudo. Se ele vibra mais lentamente, ele fica mais grave. E é assim que funciona, por exemplo, o violão, a guitarra, né? Quanto mais você vai chegando para longe da mão do instrumento, mais para perto do corpo tocando, mais o som daquela corda vai ficando mais agudo, mais alto, né? E quanto mais você vai subindo em direção à mão do instrumento, ele vai ficando mais grave, exatamente por causa disso. Porque a corda ou vai diminuir de tamanho, portanto, vibrar mais rápido e produzir uma nota mais aguda, ou ela vai vibrar mais lentamente e produzir uma nota mais grave. Então, essa é a ideia. Mas a grande descoberta não é nem essa. A grande descoberta é que você tem uma corda e você vem tocando e vem diminuindo o tamanho, até que você vai chegar num ponto que você vai entender que o som que você está produzindo nesse momento, você já escutou antes. Como é que pode? Você vai descobrir que é igual ao som inicial. Sabe por quê? Porque você chegou na metade da corda. Então, quando você chega na metade dessa corda, você faz com que ela vibre 2 vezes mais rápido do ponto inicial. Portanto, nesse momento, o som se repete, só que mais agudo. É como se você começasse aqui num azul marinho e chegasse aqui no meio a um azul mais claro. E chegasse aqui ainda na metade da metade
num azul bebê, sei lá. E até o ponto em que você fosse produzindo a mesma nota com vibrações dobradas, só que vai ficar tão alto que você não vai escutar, só o cachorro. Opa, minha tela sumiu, desculpa. Só o cachorro, eu vou ter que ajustar o meu negócio aqui para não ter esse problema. Mas, então, entendeu o que acontece? Todo som se repete, desde que você dobre essa vibração inicial ou que você a divida por 2, né? Então, se você, ao contrário, começou aqui, tem um som, vem aumentando e o som vai ficando mais grave, aí chegou aqui, opa, já escutei antes, é o mesmo som inicial. Por quê? Porque você chegou ao dobro da corda. Ela tinha 10 centímetros e agora tem 20. Entendeu? Então, essa é a história. Todo som se repete. E essa é a grande situação desse vídeo. A partir do momento que a gente descobre que todo som se repete, a gente descobre o seguinte: se esse som, vamos supor, com 20 centímetros de corda se repetiu com 10 centímetros, a gente tem que aceitar que o som com 19 centímetros vai ser reproduzido também na metade. O som com 18 também, ou seja, você tem 18 centímetros e dividiu ele para 9, esse som. Ou seja, a cada vez que você aumenta a vibração de uma corda, você produz um som que vai ser repetido lá na frente. E vai ser repetido aqui atrás também, se você aumentar um negócio, o comprimento dela. Então, o grande ponto é o seguinte: esse som, um som que você produz sempre se repete. Então, se o som sempre se repete, se você tem um som que está nessa situação aqui e vai se repetir aqui na metade dessa corda, todos os sons que você produzir entre o som original e o som que se repetiu vão se repetir também. Quer dizer, entre um som e sua repetição estão contidos todos os sons que você pode produzir na natureza, porque todos vão se repetir lá na frente ou aqui atrás. O que isso quer dizer? Vamos supor, você produziu um som com 100 Hz, que essa é a medida da onda do som. Esse som de 100 Hz vai se repetir com 200 Hz, assim como ele vai se repetir com 50. Mas vamos para frente, que é mais fácil. De 100, ele se repetiu com 200. Se você criar um som com 101 Hz, ele vai se repetir com 202. 102, 103, 100,5 vai se repetir lá na frente. Então, a quantidade de sons que você pode criar é infinita, porque entre um som e sua repetição, você pode criar diferentes e infinitas quantificações de vibração. Pode ser 100, 101, 102, pode ser 100, 105, 110, 115, pode ser 100, 100,1, 100,2. Já pensou quanto tempo você ia demorar até chegar ao 200? Mas a questão de quantas notas você pode criar também não está relacionada só com isso. Quer dizer o seguinte: se você cria um som com 100, outro com 101, outro com 102, ou seja, você cria 100 sons entre um som e sua repetição, você está criando 100 sons que vão sempre se repetir, mais para frente ou mais para trás. Só que entre um e outro, a diferença vai ser tão pequena que você não vai reconhecer. É como se você quisesse pintar novamente uma parede da sua casa com azul marinho e outra com azul celeste. Você quer, ou melhor, você quer uma parede azul escura e a outra um pouco mais clara. Ora, você pega a tinta azul escura, pinta uma parede, aí sobrou a tinta, aí você pega uma gota de tinta branca, bota ali, mistura e pinta a outra parede, não vai ter diferença visível nenhuma entre elas, né? Se você levar para um laboratório, você vai provar que a primeira e a segunda são diferentes, porque aquela gota de tinta branca vai mudar a composição da tinta, mas não vai visualmente ter diferença nenhuma, né? Então, se você pegar um som e sua repetição e criar 100 notas, 1000 notas, elas vão ser muito iguais.
né? Não vai adiantar nada. Ao passo que, na mesma situação da tinta, você pintou de tinta azul escura, quer pintar outro tom de azul, pega 2 baldes, né, de tinta branca e mistura ali, quer dizer, aquilo vai chegar, ou 3 baldes, ou 4 baldes, o que vai acontecer? Aquela tinta azul inicial vai ficar tão diluída naquele mar de tinta branca que você vai pintar a parede e vai achar que ela é branca. E também no laboratório você vai provar, não é branco, tem azul aqui também, mas não vai fazer diferença visual. Então, na música, a mesma coisa. Se você pegar uma nota e sua repetição e quero fazer no instrumento, vou criar 1000 notas. Cria, não tem problema, né? Vai ser um piano de 1000 teclas, exemplo. Mas muito parecidas. Você só vai começar a sentir diferença de 100 em 100, exemplo, ou de 50, que não vai adiantar. Você vai ter 50 notinhas ali, pelo menos. Ou então você pega uma nota e sua repetição e divide apenas, né, em 2 notas, você vai sentir que entre essas 2 notas, tem uma aqui, uma no meio e ela repetiu, a outra vai se repetir lá. 2 notas. Você vai sentir que entre essas 2 notas você poderia criar outras, porque elas estão muito distantes, como a tinta que você diluiu e ficou quase branca. Então, o que acontece, não é que nós, na nossa música ocidental, que é essa que a gente usa os nossos instrumentos, e em cima da qual nós criamos músicas, melodias, cantos, etc., solos, ela pega esse intervalo entre uma nota e a sua repetição e divide em 12 notas musicais. Tá? Isso é uma questão que vem lá de trás, já houve tempo de que era diferente, mas isso não importa, eu não quero tratar disso aqui. Eu quero descomplicar. Então, hoje nós usamos 12 notas, tá bom? Aí você vem me dizer, poxa, mas 12 eu só conheço 7. Sim, você conhece as 7 naturais, ou as 7 teclas brancas do piano. Mas no piano tem as teclas pretas, que são 5. Né? As 7 brancas mais as 5 pretas, 12. E depois elas vão se repetindo, tanto para o agudo quanto para o grave, até acabar a extensão do piano, do teclado ou de qualquer instrumento que você possa usar. Tá legal? Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Nessa questão da formação das notas, existem questões físicas, série harmônica, uma porção de coisas que estão aí da natureza, de física, matemática, que são muito legais, mas que não estão resolvendo a nossa questão. Tá? Se quiser saber o que são essas coisas, procura na internet. Né? Série harmônica, quando você produz um som, naturalmente, sons mais agudos, né, são produzidos também. Você produz uma nota, mas você produz também uma segunda, uma terceira, uma quarta, até infinitamente. Entendeu? Que você não escuta claramente. São quase que fantasmas que aparecem ali, mas que existem. São os sons harmônicos, entendeu? E isso porque quando você toca essa corda, ela vibra na extensão toda, mas ela vibra também nas suas metades. Então você tem a primeira metade, a corda toda vibrando, mas a metade vibrando também, a metade aqui, a metade da metade, a metade da metade. Isso é uma loucura, entendeu? Desculpa. Isso não é uma coisa que a gente vai... Isso é uma questão teórica que, novamente, você esbarra nessa questão teórica numa aula que você vai assistir, fica por isso mesmo, não entendeu nada e continua sem entender. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa o que é? Saber que agora a gente já sabe que todo som se repete e que entre um som e a sua repetição estão todas as notas que nós podemos criar e que nós dividimos esse espaço em 12 notas. É como se a gente tivesse um terreno para transformar em estacionamento de carro e a gente descobriu que tal 2,5 metros, exemplo, não sei se é isso, mas vamos botar 2 metros, é a distância que você tem que ter de vaga para que o cara possa entrar com o carro e sair, abrir a porta. Então você pega o comprimento desse terreno e divide por essa medida e você vai ter um número de vagas. Então, na música, isso são 12 notas.
Tá legal? Depois a gente fala de escala. Então eu vou só mostrar aqui. Esse aqui é um tecladinho, tá vendo? É um controller que você começa aqui, ó. Isso aqui é a nota Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou seja, aqui já repetiu. Essa aqui, exemplo, não é isso, mas vamos supor, vibra 100 e essa aqui vibra 200. Então, entre as duas, tem todas as notas que a gente vai criar. Nós criamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brancas e 1, 2, 3, 4, 5 pretas, que vão se repetir a vida toda. Combinado? Então, obrigado pelo prestígio. Espero que eu esteja podendo ajudar a vocês. E vou publicar esse vídeo no meu canal, vou tentar divulgar. E em breve eu vou gravar o segundo vídeo, a segunda aula, seguindo nessa informação, até que daqui a pouco a gente vai poder estar conversando sobre questões realmente ligadas à música. Por enquanto é só uma ambiência para que quem está meio por fora possa entender melhor as coisas. Um abraço, eu sou Álvaro Mota e o meu canal Alvimota Music. Grande abraço. Olha só, eu estou só fazendo aqui uma ediçãozinha, um pequeno adendo ao vídeo, porque quando eu mostrei o teclado, ele ficou muito baixo, não deu para ver direito as teclas, e agora eu estou botando mais altas. E eu estava explicando, então, que nós temos 12 notas, o intervalo de uma nota até a sua repetição é dividido em 12 notas. Esse intervalo, essa distância entre uma nota e sua repetição chama-se oitava. Então, entre uma nota e sua repetição, nós temos 12 notas, que são as 12 teclas do piano. São as 7 brancas e as 5 pretas. Olha aqui, isso aqui é uma nota Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui temos um Dó novamente. Então, é como, a grosso modo, se esse Dó aqui vibrasse a 100 e esse aqui a 200. Repetiu. E 12 notas entre elas, 12 notas no total. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, as 7 brancas e 1, 2, 3, 4, 5 pretas, que eu vou explicar no próximo vídeo como elas se chamam e como isso tudo funciona. Tá bom? Um abraço e até a próxima.